Oi, este é o vídeo do 26º dia do Veda edição 2020 e o que temos para hoje é a resenha do conto Exercícios de Silêncio, escrito por Finícia Fideli, aqui da coletânea Páginas do Futuro, contos brasileiros de ficção científica, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, também edição 2020. Quando Theo percebeu a avaria da nave, uma parte de sua mente se rejubilou, por, enfim, ter acontecido alguma coisa diferente daquela viagem chatíssima, enquanto outra parte, mais emocional, rememorou em ordem crescente de intensidade obscena todos os palavrões que aprendera em língua universal em alguns dialetos exóticos. Assim começa Exercícios de Silêncio, escrito por Finícia Fideli, que conta a história, obviamente, deste astronauta, na verdade não é um astronauta, né? Um capitão de uma nave cargueira, o Theo, sim. E ele está, como vocês perceberam, com uma certa avaria em sua nave, e ele tem que pousar num certo planetinha que ele acha ali no sistema solar. Ainda bem que tem alguma coisa por perto, pelo menos para ele pousar a sua nave avariada. E dito e feito, enfim, consegue até com certa dificuldade arranjar um lugar ideal de pouso, porque inclusive o planeta é todo montanhoso, não tem planícies assim. É um planeta bem parecido com a Terra, para falar a verdade, né? Aliás, é muito bem descrito assim no começo aqui do texto como é esse tal planeta. Thalia, se não me engano, é o nome dele? Não, acho que não tem nome o nome do planeta. Thalia acho que é o nome do sistema solar. Enfim, não importa. É um planeta que realmente ninguém visitou. Ele acha interessante guardar algumas semelhanças com a Terra. Só que, curiosamente, lá de cima ainda, enquanto ele está pousando, tentando achar um local mais preciso para a nave repousar, ele percebe que existem habitações, ou seja, o planeta é habitável. E aí já fica uma curiosidade interessante, né? Será que é um povo violento? Será que ele deve se preocupar com isso? Além do próprio problema da nave, né? Porque se a nave não funcionar mais, ele nunca mais vai sair de lá. Grandes problemas para a Theo. E claro que eu não vou dizer mais nada, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que assim que eu comecei a leitura, eu fiquei com uma certa sensação que essa história aqui se parecia um pouquinho lá com a primeira aqui deste livro, Páginas do Futuro, aquela história lá da Raquel de Queiroz, onde tínhamos uma nave que estava pousada num planeta, só que lá a tripulação era maior, né? Eram 3 indivíduos, aqui só temos o Theo. E tínhamos então uma situação de primeiro contato com uma civilização, se bem que lá no outro conto a tripulação da nave sabia que existiam sim humanoides ali naquele planeta. No caso aqui de Theo, ele descobriu na hora que estava pousando. Mas, de qualquer forma, essa situação inicial eu achei que algumas coisitas iam se aproximar, principalmente no decorrer aqui desse texto da Finícia, porque, vamos combinar também, é um texto muito maior do que da Raquel de Queiroz, e ele fica enrolando um pouquinho, mostrando uma situação primeiro da avaria da nave, mostrando também como é o planeta. Ela gasta muitos e muitos parágrafos, meio que, vamos colocar entre aspas, enrolando o texto. Ele podia ser muito mais enxuto, com certeza, mas o importante é que sim, durante essa enrolação, fica fácil a gente perceber que o Theo ele vai ter contato com esse povo. E aí você fica com aquilo na cabeça, com o final lá da primeira história. Sim, claro, não vou dizer do que se trata. Aliás, vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida do que eu falei a respeito lá daquela história de Raquel de Queiroz. É bem interessante, para um primeiro contato com uma civilização que se mostra um pouco primitiva, que é o caso aqui também desta que existe nesse planeta onde Theo pousa. Bom, o que vale é que sim também temos a presença de um ser do planeta, a única figura que tem contato com os astronautas da vez. Ele se chama Mona, alguém muito do tranquila, aliás tranquila até demais que até irrita o próprio Theo. Aliás, um pequeno comentário, me irritou também esse leitor aqui que faz a crítica para vocês. O sujeitinho chato, tranquilo até demais, aquele cara super zen. E claro que o Theo tá naquela aflição de querer sair do planeta, né? Essa postura toda calma do Mona enche o saco um pouquinho. E aí a gente cai numa questão que é bem importante para o texto, que é da aceitação das coisas, praticamente o tema central aqui deste conto. E aí a gente percebe também umas coisas que eu sempre costumo comentar em histórias de ficção científica. Em muitos momentos, em muitos contos, a gente percebe que no fundo aquela história não precisaria ser de ficção científica, podia ser de qualquer coisa.
O que eu quero dizer, para ser mais preciso, não precisa passar num mundo exótico ou se valer de tecnologia com naves espaciais, por exemplo. Podia ser em qualquer estado, de qualquer país, aqui na própria Terra. Ou seja, o elemento de ficção científica é muito pouco, quase sempre bem ali na periferia da história, porque o central mesmo podia acontecer ali do lado, na rua de trás da sua casa, porque não tem nenhum contato com algo extraordinário, com algo fantástico. É pura realidade. E o discurso interno aqui, dessa coisa de você aceitar o que você é, você não precisar ser outra coisa, é algo que você pode encaixar esse motivo em qualquer história, num ambiente cotidiano, rotineiro, não precisa ser lá longe nas estrelas. E quando eu percebi isso, aí que o texto começou a ficar um pouquinho fraco para mim, com certeza. Já estava um pouco, como eu disse, enrolando bastante. Mas quando se percebe que além disso, ainda o mote central não serve exatamente para a ficção científica, né? Serve, mas não é essencial que seja para a ficção científica, podia ser em qualquer lugar que estaria do mesmo jeito. Aliás, mesmo numa história romântica, numa história de terror, você pode embutir o mesmo tema, ou seja, ele não está atrelado necessariamente à ficção científica. Então, eles têm lá esse povo que existe nesse planeta, esses tais que diz o título da história, exercícios de silêncio, que eles chamam de aquietamento. E quando o Theo fica curioso, né, já que ele não consegue sair do planeta, ele já tem essa possibilidade, né? Ele vai ter que viver para sempre, até o final da sua vida, nesse planetinha no fim do mundo. Então ele fala, por que não me associar um pouco com esse povo, né? Tentar entender o que eles fazem, né, para passar o tempo. Porque ele não tem mais nada o que fazer, obviamente. Então ele participa de um desses rituais. Ele percebe literalmente, né, que essa agrupação dos indivíduos realmente se parece muito com uma coisa meio tradicional. E essa tal coisa do aquietamento. Precisamos nos preparar para o aquietamento porque vem o tempo do inverno. E olha que na altitude que ele está, lembrando, né, como eu comentei no começo do vídeo, que aquele planeta é altamente montanhoso, então ele está numa altitude bem elevada. Ele até comenta que a temperatura média ali é 12 graus, ou seja, está frio e vai ficar mais frio ainda no inverno. Mas tudo bem, eles querem fazer esse tal aquietamento e convidam Theo, Mona na verdade convida, né? E, claro, ninguém rejeita ele, para aprender esse sistema de quase uma meditação, digamos assim, algo transcendental, para você se concentrar em si. Bom, se você vai ficar quietinho no frio em algum lugar, isso até que é bastante interessante. Mas o que vale é que Theo ele consegue se ajeitar com aquilo, porque precisa de silêncio. Aliás, exercícios de silêncio, mas ele só fica ouvindo os barulhos de pequenos animais que existem por ali, ruídos de algumas outras coisas, não funciona para ele. Mas claro, o Zen do Mona fala que não, você vai conseguir. Inclusive, ele até acha um motivo que o Theo possa se concentrar. Não vou dizer qual que é, porque vale a pena encontrar ali durante a leitura do texto. Mas de qualquer forma você pensa, cada vez mais essa história vai se distanciando de motivos de ficção científica, ou seja, realmente cansa bastante. E quando a gente já chega ao final, a gente descobre que uma tendência que poderia acontecer na história estava bem explícito, na verdade fica até o contrário ao final. Eu até não entendi, falei, poxa, em termos de uns 4, 5 parágrafos antes de acabar o texto, praticamente o protagonista da história define uma coisa e logo em seguida ele muda de ideia, no exato oposto. Não vou dizer nem sim ou não do que se trata, mas realmente algo que eu fiquei, poxa, mas gera uma certa expectativa, quando enfim gera uma certa expectativa, né? Porque todo texto, como eu disse, ele tende a ser moroso, porque ele fica enrolando bastante. E quando chega uma certa reviravolta, aliás, a reviravolta é justamente desconsiderar o que o próprio texto propõe para o seu personagem. Você fica, poxa, mas é possível? Do que valeu então toda essa história? E é o ponto que eu quero chegar então nessa história de ficção científica, que necessariamente não precisava ser de ficção científica. No fundo, ela só enrolou bastante. Portanto, para exercícios de silêncio, escrito por Finícia Fideli, eu atribuo apenas 3 asteriscos, um pouquinho acima da média, mas é aquele tipo de texto que eu costumo muito dizer, né? É para ser esquecido rapidamente, não há como lembrar dele, porque não há nada marcante. Inclusive, há coisas que lembram de outros, aí isso facilita mais ainda a gente esquecer, ou às vezes confundir uma coisa com a outra. Realmente,
Não tem nada demais esse texto aqui. Aliás, escrito em 1987, se eu não me engano. É isso? Esqueci de dar uma olhadinha. Deixa eu ver aqui rapidamente. Não, 1983. É um texto praticamente contemporâneo ao nosso, né? Mas mesmo assim não tem nada demais. Inclusive, né, um texto lá da década de 1980, do século passado, realmente não tem nenhuma coisa que até se coloque como uma tecnologia lá daquela época, que é sempre assim, né? Quando a gente imagina uma história futurista de ficção científica, a gente embute já muitas tecnologias que nós já temos no nosso tempo e projetamos alguma coisa diferente, né? Tentamos inventar algo, né? Do jeito que está escrito aqui, esse texto até parece que foi escrito séculos antes, porque não há nenhuma coisa maior, assim, no máximo, claro, a energia nuclear, no máximo mesmo, mas energia nuclear, isso da casa lá dos anos 40, ou seja, 40 anos antes, não há nenhuma citação da tecnologia em si dos anos 80. Tem um computador, mas não tem um computador lá dos anos 80, é um computador meio genericão, né, que podia ser também de várias e várias outras décadas passadas. Enfim, 3 asteriscos para exercícios de silêncio, tá ótimo. Bom, e com esse texto aqui chegamos à metade dessa coletânea Páginas do Futuro, Contos Brasileiros em Ficção Científica. De qualquer forma, ainda é um conjunto interessante, espero que a segunda metade do livro possua histórias melhores ainda, mas de qualquer forma eu indico a leitura para vocês e vou deixar então na descrição do vídeo link para você poder adquirir este livro através da Amazon, que é minha parceira de compra e venda. Se você tiver a ideia de comprar realmente esse livro, faça uso do vendedor, isso ajuda muito, claro, o canal a crescer. Bom, amanhã temos uma história de Casa Mal Assombrada lá na próxima coletânea das segundas-feiras, que possui algumas histórias bem macabras. A conferir amanhã, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E